os nomes dela. Essa história eu acho um caso fantasticamente interessante, porque ela reporta uma abdução quando ela estava na casa dela. E que ela teria saído pela janela. E o fantasticamente curioso é que a casa dela fica na aproximação, que em aviação a gente chama na reta final, do aeroporto de Congonhas, aonde há radar. E ela estaria, portanto, em linha reta, eu calculo, não mais de 4 quilômetros, ou 5, 4 quilômetros, ou talvez menos de 4 quilômetros, do radar de Congonhas. O que, digamos assim, que, do meu ponto de vista como piloto também, é que é um desaforo para as nossas autoridades, caso isso seja real. Baixar uma nave na reta final de um aeroporto movimentado. Mas é isso. Eu tenho aqui a localização exata disso, que lógico não pode dar, porque senão se identifica a senhora. E esta senhora tem me procurado ultimamente, porque tem mais algum evento na vida dela. Então ela narra um sequestro, tem uma história em seus detalhes. E ela depois virou uma artista também, que Max não querem ser identificadas, as pessoas têm medo do ridículo e trabalham, como ela, por exemplo. Ela ainda tem, essa moça ainda tem um agravante, que o marido dela não quer que ela se envolva com isso. Então, nesse caso, eu acho que você divulgar o caso dela, você está criando um problema. Então tem... Mas eu acho que são todos os casos. Todos os casos, nenhum tem... Tem gente que procura um médico, veio aqui porque estava fundindo a cuca para descobrir uma coisa. Você não vai publicar aí porque você acabou de fundir a cuca dela. Não é uma pessoa que procurou um ufólogo. É uma pessoa que procurou um médico. Eu te conto a história. Mas tem que ser muito detalhada. Aí vai perder muito tempo, né? Aí que tá. Vamos lá. Já me filmou muito. Pode desligar aqui outro. Senta aí, Carlos. Ela pinta a lápis de cor sobre o papel e a óleo sobre papel de tela. Os irmãos dela são jornalistas. Durante a hipnose foi proposta a regressão a 13 de março de 88, com indicação para que ela narrasse apenas possíveis eventos sobre os quais não se lembrasse conscientemente. Ela narrou, então, que quando estava na janela do quarto de seu filho, a porta da nave se abriu e ela viu um ser que gesticulava para que ela fosse até lá. Posteriormente, ela informou que saiu pela janela e foi pelo ar até esse ser, que estava usando um macacão. Foi levada à sala de comando, onde havia mais 2 seres operando botões coloridos e que estavam sentados. Posteriormente foi-lhe mostrada uma montanha de gelo ou nevada, da qual fez um desenho sobre hipnose. Lembrou-se que havia também um quarto com uma cama alta, na qual se deitou vestida, quando o ser que a recepcionou colocou-lhe pequenas ventosas redondas, ligadas por um fio a um aparelho de tela de televisão, na qual apareciam figuras coloridas que ela interpretou serem a visão de seu corpo. Nessa tela apareceu também seu coração, reproduzido em desenho sob hipnose. Ela lembrou-se que em determinado momento estava despida na cama alta com seu anfitrião ao lado, não se lembrando quem ou como foi despida. Bruna desenhou também sob hipnose. Ela pinta a lápis de cor sobre o papel e a óleo sobre papel de tela. Os irmãos dela são jornalistas. Durante a hipnose foi proposta a regressão a 13 de março de 88, com indicação para que ela narrasse apenas possíveis eventos sobre os quais não se lembrasse conscientemente. Ela narrou, então, que quando estava na janela do quarto de seu filho, a porta da nave se abriu e ela viu um ser
e gesticulava para que ela fosse até lá. Posteriormente, ela informou que saiu pela janela e foi pelo ar até esse ser, que estava usando o macacão. Foi levada à sala de comando, onde havia mais 2 seres operando motores coloridos e que estavam sentados. Posteriormente, foi-lhe mostrada uma montanha de gelo ou nevada, da qual fez um desenho sobre hipnose. Lembrou-se que havia também um quarto com uma cama alta, na qual se deitou vestida, quando o ser que a recepcionou colocou-lhe pequenas ventosas redondas, ligadas por um fio a um aparelho com tela de televisão, na qual apareciam figuras coloridas que ela interpretou serem a visão de seu corpo. Nessa tela apareceu também seu coração, reproduzido em desenho sob hipnose. Ela lembrou-se que em determinado momento estava despida na cama alta com seu anfitrião ao lado, não se lembrando quem ou como foi despida. Bruna desenhou também sob hipnose um símbolo ou logotipo que aparecia no macacão dos ufonautas. Em determinado momento, o namorado de Bruna informou que já era tarde, pedindo o término da hipnose. Nesse momento, o comando passou para o Dr. Max, que pediu ao paciente algumas informações sobre o projeto que está trabalhando para ser blá. A quinta foto, a sexta foto, mulher com a mão na cabeça. Essa daqui. Também não é significativo isso aqui. Quer dizer, aliás, esse caso aqui, eu nem sei se eu participei. Tem muito caso que o Dr. Max fez e que não participei. Esse aqui que está em hipnose, lembra dele? Era um artesão em couro, que foi esse que captou o caso do avião do Bamerindos, esse aí. E esse ao lado dele, que é um engenheiro que veio uma vez aqui. Ele nunca tinha participado de uma reunião dessa e disse uma opção de coisas importantes. E foi o Rubens que fez a ata na ocasião. Você que registrou isso, certo? Comemoração de sequestro ufológico. Curiosamente, após ter feito desenhos, encontramos um equivalente parecido na casa do Sr. Miragaia, escrivão polícia e cartunista de Jacareí. O Dr. Max fotografou. Ela... De data, assim, tudo isso é importante, né? Tá bom, então, essa moça aqui, vamos chamar ela como? Vamos chamar de... Cláudia, vai? Cláudia. Chama de Cláudia. Caso Cláudia. Caso Cláudia. Pode ler o texto, por caso, né? Ele vai ter os dados, né? Mas... Essa moça, quando tinha 12 anos, e morava na Penha, em São Paulo, muito próximo do local onde houve o sequestro, a abdução dessas 2 primas que nós referimos agora há pouco, muito próximo do caso Ulisses. Então essa aqui, Cláudia, bem próximo do local, tinha 12 anos, estava brincando na casa da vizinha, de esconde-esconde, e apesar dela reconhecer que aos 12 anos já estava grande demais para brincar de esconde-esconde. Aí ela correu até o, tipo 7 horas da noite, correu até o fundo do quintal para se esconder. E quando estava no fundo do quintal, sentiu alguma coisa caindo no braço dela, como se fosse chuva, mas não era chuva, não estava molhada. Ela olhou para cima e, ao olhar para cima, viu uma luz bem alta. Ela olhou para cima, temerosa de que estivesse chovendo. Quando chovia, a mãe, na casa vizinha, a chamava, tirava ela da brincadeira. Começava a chover, a mãe gritava o nome dela, ela tinha que ir para casa. Ela estacionou e ela viu que não se tratava de um avião. Aí ela sentiu, apareceram 2 seres, tipo extraterrestres. E estes seres ficaram, ela disse assim, pararam sobre o muro. Atenção aí, Dr. Max, nesse pedaço, que foi a sua pergunta. Que esses seres pararam sobre o muro
E o Dr. Max, então, quando chegou lá, o Dr. Max chegou depois, mas voltou esse assunto, perguntou, mas como? Pararam em cima do muro? Como é que eles se equilibraram? Lembra disso? E aí, quando eu fui lá fotografar, eu desconfiei que não foi praticamente um muro, porque na altura do muro havia uma laje de concreto, que eu lhe mandei a fotografia, dá para ver na fotografia, na altura do muro. Então eu penso... Atrás ou na frente? No fundo do quintal. Sim, mas tem um muro... Tem um muro assim, a laje atravessava as duas casas. Ah, duas? Ah, sim. Atravessava assim, Sim, que é uma coisa bem ampla, que dá para ver na fotografia. Sim. Então, quando ela diz sobre o muro, eu estou mais achando que eles não estavam equilibrando aqui, eles estavam sobre a laje que passava. Certo, claro. Tá certo? É uma laje ampla, que aparece bem na fotografia, Claro. que foi a sua pergunta lá. Então, ela sentiu que foi atraída para esse objeto, mas na diagonal. Ela não subiu assim, diretamente em linha reta. Ela saiu na diagonal, que coincidentemente esse aspecto aparece também nesse livro aí do Dr. Mack, pessoa que sai na diagonal, porque ela diz que passou sobre, no depoimento dela, que ela passou sobre o tanque, mas na realidade, ao chegar lá, a gente vê, quando ela fala sobre o tanque, é sobre a laje que está sobre o tanque. É sobre o tanque, mas passando sobre a laje. 2,20 metros, né, de altura? É uma laje Não, mas porque o tanque... dela do quarto da casa dela, portanto a casa vizinha. E aí ela não fala em nave em nenhum momento. Aí ela já se viu num local que ela não descreve com detalhes, mas que isso é repetitivo em outros casos. Há casos em que a pessoa não sabe descrever em detalhes o que é dentro. Mas, ao chegar lá, pula uma etapa, ela não conta como entrou, ela conta que subiu, passou, ela subiu assim na diagonal e de repente já estava dentro deste lugar lá que ela não descreve. E que então veio um ser perto dela que fez alguma coisa doída nela, na cabeça, mas que ela no fim ficou com uma dependência emocional desta pessoa, afetiva, porque ela segurou na mão dele uma pessoa que tinha feito alguma coisa doída, que o cara não foi bom. E ela pediu para ir ao toalete, queria fazer xixi. E ele não autorizou ela ir. Ela não autorizou. É um episódio muito interessante isso. Ele não autorizou. Aí depois, ela não conta com riqueza de detalhes tudo isso. Ela já estava de mão dada com ele, que deu uma volta num local onde havia umas janelas redondas, numa posição bem baixa. Ela menina de 12 anos, portanto não era muito alta. 12 anos. Mas, Tem 12 anos. Mas por essa janela ela vê que este objeto onde eles estavam caminhava, voava lentamente, porque ela via árvores, jardins e telhados de casas embaixo. Aí ela não sabe detalhar como, mas já estava no chão, num parque, num jardim com um bosque atrás, ou com uma floresta atrás, mais um bosque talvez, aonde esses dois seres que estavam sobre o muro a esperavam lá, e esses seres a amedrontavam muito. Mas ela estava de mão dada com este homem, que era maior que esses dois seres. Ela calculou mais ou menos 1,65 m, que ela comparou com a altura da mãe, e aí ela não vê como este homem se afasta dela, ou não descreve, mas só viu que esta nave sai. Nave, ela não falava na nave nenhuma, que essa coisa voava, e aí ela já estava no quintal da casa dela. Então veja que há amnésias. Ela não conta a história retilineamente, ela conta em flashes. E aí a mãe, muito brava,
Eram 9 da noite. A hora que ela brincava, ela calcula 7 da noite. Passaram-se 2 horas, portanto. A mãe muito brava porque ela perdeu a hora do jantar. Aí ela subiu a escada. Quando ela chegou em cima, a mãe deu-lhe um tapa no braço, e deu um pito e mandou ela jantar. Mas ela estava muito apertada para fazer xixi. E ela quis, então, pediu para a mãe: eu vou fazer xixi, depois eu vou jantar. Não, senhora, você vai jantar. Não deixou ela fazer xixi. Aí ela comeu rapidamente, a mãe mandou que ela fosse para o quarto. Aí ela foi para o quarto e a mãe não deixou ela fazer xixi. Trancou ela no quarto. Mas em seguida a mãe veio e destrancou a porta. Quando destrancou, ela viu que a mãe desceu, ela correu para fazer xixi. E aí ocorreu um fato fantasticamente curioso, que esta moça, na mais profunda hipnose, chama sonambúlica, pediu para fazer xixi. Então, eu tive que tirá-la da hipnose para ela fazer xixi. Mas, como antes da hipnose eu já tinha mandado ela fazer xixi como mando normalmente fazer, sabia que ela não necessitava fazer xixi. Quando ela pediu para sair da hipnose para fazer xixi, foi um reflexo desse aperto desgraçado que ela teve aos 12 anos de idade. Então veja que coisa curiosa. É que nem um vômito do... Como o vômito do outro rapaz aqui. Então ela, em hipnose profunda, pediu para sair. Que foi até o momento que ela foi fazer xixi, o Dr. Max chegou em casa. O Dr. Max chegou, ela estava fazendo xixi. Que eu tinha telefonado para o Dr. Max. Olha que Dr. Max, está um caso interessante. Aí foi isso. Então... Ela também é bancária, né? Essa moça aqui em São Paulo. Bancária em São Paulo. Banespa, né? Faz? Não. Banco do Brasil. Não. O Brasil é outro. Essa aqui... O Brasil é a A Roseli. Isso terá sido em 1971. 71, aconteceu. Ela... Portanto, ela tem 28 anos. Só entre 28 anos. Então, isso foi em 1971. Isso O que é esse emblema no blusa dela? Uma baleia, né? Aí, parece uma Foi convidado pelo... Hã? A boa data do que ocorreu com ela, não é um caso importante. Né? Ok, então eu vou... Só uma moça que tinha um evento quando ela era menina. Este caso foi publicado na revista Planeta e assinado o artigo pelo Carlos Reis. Passam-se anos e eu sou convidado novamente para fazer uma hipnose uma moça que vem a ser esta mesma Liz, referente a um episódio ocorrido posteriormente à primeira hipnose, o que faz supor que, se isso tudo for real, a gente não sabe se é real, mas que ela estaria tendo contatos desde muito pequeno com esses seres extraterrestres, o que, aliás, é frequente em várias publicações. Aí, então, foi feita uma hipnose nessa moça, aí já com indicação do Arismar Svaralt, o Claudio também estava contatado no caso, não sei quem estava administrando bem esse caso, mas já não era mais o Reis. E aí, nesta hipnose que foi feita na minha casa, e há um vídeo feito pelo Claudio, esta moça também entrou numa hipnose muito profunda, e sob hipnose profunda ela fez vários desenhos, são esses que mostrei. Desenhos muito bem feitos, porque a moça é uma artista. Não precisamos utilizar nenhum artifício para que ela melhorasse os desenhos, porque ela já desenhava bem, mas desenhos feitos sob hipnose. Inclusive com essa curiosidade que um dos desenhos é rigorosamente similar a esse que apareceu no livro do Dr. Mack, que está ali, que foi o caso que eu mandei para ele, porque eu achei muito interessante que um desenho feito antes dele escrever o livro fosse igual aos que aparecem no livro. O livro Abdul Kishan, né? Do John Mack. Então, aí esta moça narra um sequestro. Ela tinha ido a um baile com uma prima, cuja prima estava na Inglaterra neste dia da hipnose. E aí ela descreve que saiu do baile com a prima, tomaram um ônibus, viram uma luz, desceram do ônibus, a luz continuava, subiram
em direção à casa dela, ou da prima, e havia umas pessoas, já meia-noite e pouco, na frente de uma casa. Elas se aproximaram para pedir para essas pessoas testemunharem. Essas pessoas se assustaram e correram para dentro de casa, sem dizer se viram alguma coisa ou não. E aí ela seguiu para casa e as duas narravam que ela narrava que teria entrado com a prima nesta casa e que dormiram. Mas ela continuava ficou com uma sensação de que algo mais tinha ocorrido. Então ela queria uma hipnose para esclarecer isso, porque esse objeto as acompanhou e elas entraram em casa e depois ela lembrava que não sabia determinar o que, mas sentia uma sensação esquisita. Sob a hipnose, que foi profunda, ela repetiu a mesma história, só que não teria entrado em casa, e sim teria passado na frente da casa. As duas teriam passado na frente da casa e seguiram adiante até um terreno baldio que tinha. E ao chegarem nesse terreno baldio, elas teriam sido sugadas por um facho de luz que caiu sobre elas para dentro de uma nave. Ela com a prima. Aí, lá dentro, elas se separaram. A prima foi para um lado, ela foi para o outro. Ela descreve o que ocorreu com ela dentro da nave, onde ela teria sido submetida a um exame físico, etc., por uns seres, tipicamente esse extraterrestre que aparece aí, os seres baixinhos, cabeça grande, essa figura tradicional que ela desenha, e que você viu os desenhos muito bem feitos. E aí, então, depois, ela teria sido devolvida à Terra em companhia da prima e foram para casa. E dormiram, mas esqueceram. Houve uma amnésia desde o momento que elas passaram na frente do portão até que chegaram no portão. O que ocorreu nesse intervalo elas não sabiam. Ela não sabia. Aí passou a ter uma curiosidade muito grande sobre o depoimento da prima, que estava na Inglaterra. E, curiosamente, alguns dias depois, esta prima me informa que a prima tinha chegado inesperadamente na Inglaterra. Aí nós marcamos um encontro. Essa prima, as duas foram em casa. A Lias ficou vendo televisão lá no outro quarto, numa outra dependência, numa salinha que tem ao fundo. E aí foi feita uma hipnose também muito profunda na prima dela. Muito profunda. Esta prima confirma toda a história da Liz. Ou seja, saíram do baile, subiram a rua, encontraram os vizinhos, ao falarem com os vizinhos, eles assustaram, correndo para dentro, seguiram o caminho, passaram na frente da casa, mas aí ela encaixa essa história que não lembrava antes, de que continuaram até o terreno baldio e é sugada para dentro de uma nave. E ela, dentro dessa nave, foi para uma outra sala, onde, muito curiosamente, ela começou a brincar com o extraterrestre. Ela ficou muito à vontade e o extraterrestre queria que ela ficasse numa mesa para ser examinada, mas ela correu atrás do extraterrestre, brincou com o extraterrestre, etc., mas afinal foi conduzida a esta mesa, onde foi feito um exame, inclusive parecendo que era um exame de natureza ginecológica. Foi feito um exame dela. E depois ela lembra, como muito frequentemente, continua havendo uns lapsos de memória que mesmo com hipnose não é possível identificar. Aí ela lembra que já estava no solo com a prima, desceram com a prima, foram para casa e deitaram, mas esse episódio ficou esquecido. E aí houve um outro evento que eu contei para Sam, teria ocorrido, não lembro o que ocorreu, em junho de 86. Eu calculo em linha reta uns 5 quilômetros de distância do evento dessa que nós chamamos de Cláudia. Quando a gente olha no mapa, em linha reta, teria sido uns 5 quilômetros lá dos lados da Penha. Um foi Tatuapé, outro foi o Penha, daqueles lados lá bem. Mais precisamente, um caso foi
na Penha e o outro foi em Arthur Alvim. O caso dessas foi em Arthur Alvim e o outro foi que nós chamamos de Cláudia, foi Penha. Esse é um segundo caso aquele. Tá certo? E a Renato foi a construção, a ionização provocada por radiação dele. Onde foi isso? Que o contador Geiger não acrescentou nenhuma informação à experiência, mas ela descreve isto como um fator indicativo de que o carro dela realmente esteve numa nave, tanto assim que o contador Geiger acusa não sei quanto aí. E no fim parece que ela mesma comprou um contador Geiger. Então tudo isso me deixa assim, um pouco... Um rapaz, outro caso, que é o caso que aparece no livro da Gilda Moura, tá certo? A Gilda Moura narra esse caso. Um dia chega aqui, penso até que foi por indicação do Rubens, não foi? Não. Quem encontrou um rapaz lá de Curitiba? Não, foi o Max. Então apareceu um dia aí um rapaz muito simpático, 20 e poucos anos, nível universitário, e que tinha sido internado num manicômio, no qual ele tinha recebido injeções muito fortes e porque se dizia amigo de Deus. E aí depois ele saiu lá desse manicômio, veio aqui e estava para viajar para os Estados Unidos, mas o rapaz estava muito inseguro, o rapaz estava muito inseguro. E aí alguém deu a ideia que ele devia procurar aqui o Dr. Max, ele veio, então foi feita uma hipnose nesse rapaz aqui. E sob hipnose, então, ele conscientemente dizia que houve uma fase da vida dele que ele escrevia muito, escrevia sem parar, está gravado, tem a história toda. E na história, então, aparece que quando ele pediu para o irmão ficar na esquina e foi para dentro desse pequeno bosque de árvores, que ele teria sido conduzido através de uma luz para uma nave transparente, da qual ele via a cidade iluminada, já que isso era noite. Eu tive nesse local, eu fotografei esse local depois, e é um local muito exposto. Não era para sequestrar ninguém naquele local que eu fui ver. E conversando sobre temas importantes com um grupo de pessoas, entre os quais um mais alto, que é o que ele se comunica mais, entendemos nós. Bom, aí ele veio sobre hipnose, já que a dúvida era saber, esse cara saiu, teve internado como louco, e isso aí vai melhorar a situação dele ou vai piorar a situação dele? E aí foi decidido aqui, então, que deveria se contar, considerando que